Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para quem não sabe é o meu nome e que para quem sabe também é. O vídeo de agora será uma reação ao do Marcelo do Hoje no Mundo Militar, em que ele vai falar a respeito da China fechando a torneirinha dos elementos terras raras para as economias do Ocidente, ou seja, a China usando seu grande poder de lastro internacional para complicar a vida do Homem Laranja e dos seus aliados, ou dos seus amiguinhos. Vamos ver do que se trata. Mas antes eu peço para vocês que curtam o vídeo caso vocês gostem, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem com os amigos. Também quero pedir a vocês que, se tiverem interesse em ajudar o canal de forma mais direta, que o façam via Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da sua tela. Então, sem mais delongas, vamos começar. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como a China está restringindo ao Ocidente o fornecimento de minerais essenciais para a indústria bélica, ao mesmo tempo em que aumenta a oferta para a Rússia. A RP Trader é a maior empresa de... No início deste ano, em meio ao agravamento das tensões comerciais com os Estados Unidos, a China endureceu ainda mais as regras sobre a exportação de terras raras. Só para contextualizar aqui para as pessoas que não sabem, a China tem as maiores reservas conhecidas de elementos terras raras do mundo e também tem a maior capacidade de processamento de elementos terras raras no mundo. Ou seja, eles não só têm as maiores jazidas, como também têm a maior capacidade de extrair e de extrair, minerar e de fazer o processamento industrial desses elementos, para que eles se tornem úteis para indústrias como de tecnologia e do setor militar. Essenciais para a indústria de defesa. Apesar do fluxo de minerais ter sido retomado após concessões feitas pela administração Trump, a China continua mantendo um bloqueio estratégico sobre os minerais necessários para aplicações militares. E quem pode dizer que a China está errada quando o Trump está usando o mesmo tipo de estratégia com relação à sua própria economia, usando as tarifas? Ele está sancionando países pelo mundo todo através de tarifas, especialmente por causa do Brasil. Ele está usando seu poder econômico para sancionar outras nações que não fazem aquilo de acordo com o que ele deseja. Então, chumbo trocado não dói, não é? Quando vemos que a China é responsável por aproximadamente 90% da produção mundial dessas terras raras, vemos o quanto isso é crítico para o resto do mundo. Esse domínio torna-se ainda mais evidente quando observamos como empresas que fornecem peças para drones militares dos Estados Unidos, por exemplo, enfrentam atrasos de até 2 meses, enquanto buscam desesperadamente por fontes alternativas desses recursos, geralmente indisponíveis fora da China. As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos que, apesar do nome, não são propriamente raros em termos de abundância, mas difíceis de extrair e processar em quantidade suficiente para atender às necessidades industriais. Eles são fundamentais para a fabricação de... Então, isso que o Marcelo disse é verdade. Os elementos terras raras não são assim tão raros, mas encontrar jazidas em concentração suficiente, extraí-los e processá-los de forma que eles se tornem úteis, isso sim é complicado. Tecnologias avançadas, como ímãs de alta performance, baterias, sistemas de comunicação e radar, além de sensores e motores de aeronaves e drones. Para a indústria de defesa, essas substâncias são cruciais porque possibilitam a criação de equipamentos militares com desempenho excepcional e capacidades superiores. Por exemplo, os ímãs de terras raras são usados em motores de aeronaves, mísseis, drones e até em sistemas de armas de precisão, devido à sua força magnética e resistência a altas temperaturas. É bom até a gente esclarecer que, na verdade, os elementos terras raras se parecem um pouco com a questão do nióbio com que diz respeito à concentração de produção ou de existência de reservas. Tá certo que o nióbio é um caso ainda mais específico, o Brasil tem uma quantidade maior ainda de reservas de nióbio, mas o nióbio não é nem de longe tão
crucial, tão imprescindível para a indústria de defesa quanto os elementos terras raras são. Em caças e aeronaves de combate, como o F-35, os ímãs são usados em componentes críticos que operam a altíssimas temperaturas, como os motores a jato. Além disso, são vitais para o funcionamento de sistemas de radar, comunicação por satélite e tecnologias de monitoramento, incluindo câmeras infravermelhas e dispositivos de visão noturna. Sem um fluxo constante e confiável de terras raras, a capacidade de produzir e manter a superioridade tecnológica dos sistemas de defesa ocidentais seria gravemente comprometida. Portanto, a escassez ou a interrupção no fornecimento de terras raras não apenas aumenta os custos de produção de armamentos, mas também coloca em risco a eficácia de uma ampla gama de tecnologias militares essenciais, se os fabricantes forem obrigados a passar a usar outros materiais com propriedades inferiores. Com a redução no fornecimento, o preço de certos minerais disparou, chegando a ser de 5 a 10 vezes mais caro do que era antes das restrições. Um exemplo disso foi a oferta de samário, um elemento vital para a fabricação de ímãs usados em motores de aviões de combate. O preço desse mineral saltou para 60 vezes o valor normal, um aumento que está gerando uma pressão adicional sobre as empresas de defesa. E agora que as empresas de defesa, que são talvez algumas das principais no que diz respeito à manutenção de lobby sobre o governo dos Estados Unidos, estão sendo prejudicadas, vamos ver qual vai ser a resposta do excelentíssimo presidente Trump a essa privação. Acho que dá para chamar assim, essa privação. Esse estrangulamento no fornecimento reflete uma realidade desconfortável para a indústria de defesa dos Estados Unidos, que depende da China para materiais usados em microeletrônicos, motores de drones, sistemas de visão noturna, radares e até satélites de defesa. Algumas empresas estão alertando que, sem uma melhoria na disponibilidade desses materiais, a produção de diversos sistemas de defesa pode ser reduzida. A Leonardo, por exemplo, declarou que as suas reservas de germânio, um metal crucial para os seus sensores infravermelhos, estão chegando ao limite, com a falta de fornecimento adequado podendo, logo no curto prazo, causar dificuldades na entrega de produtos essenciais para os Estados Unidos, como as cabeças de busca de mísseis guiados pelo calor. Além de limitar os volumes de exportação, o governo chinês tem exigido uma documentação minuciosa sobre como os minerais serão utilizados. Para garantir que esses materiais não sejam destinados a aplicações militares, os reguladores chineses frequentemente solicitam imagens dos produtos e até fotos das linhas de produção das empresas. Com algumas companhias ocidentais, principalmente aquelas ligadas à produção de componentes para drones, como os motores, enfrentando longos períodos de espera e negativas nas suas solicitações de fornecimento de ímãs raros, com a China justificando isso como seu temor de que esses equipamentos sejam usados para a fabricação de drones militares para a Ucrânia. E também, isso aí provavelmente tem a ver com um temor de que esses equipamentos sejam usados em algum momento contra a própria China. Sim, imaginando que a retórica agressiva dos países ocidentais contra a China, especialmente no que diz respeito à questão de Taiwan, continue. Então, não é nem um pouco descabido pensar que eles também possam temer que esses equipamentos um dia se voltem contra eles próprios. No entanto, conforme sugerem as investigações, todo esse escrutínio desaparece quando o cliente é a Rússia, com os chineses derrubando todos os entraves burocráticos para a venda de terras raras para as indústrias russas, mesmo sabendo que esse material será diretamente usado para a produção de armas e bombas. Mas isso aí é uma coisa natural. A Rússia é uma aliada da China, uma aliada estratégica, então nada mais normal. Os Estados Unidos não embargam os seus inimigos, os seus adversários geopolíticos, não fazem um bloqueio, por exemplo, um bloqueio criminoso contra Cuba, um bloqueio quase que absoluto e faz com que o país tenha enormes dificuldades para se sustentar das formas mais básicas. Então, se eles fazem, por que outros países não podem fazer?
sabe, bloquear os seus adversários e privilegiar os seus aliados. É simples. Como aquelas lançadas diariamente sobre cidades ucranianas. Isso reforça a percepção da aliança extraoficial entre a Rússia e a China contra a Ucrânia, com os chineses, ao mesmo tempo em que negam a venda de armas ou componentes para a fabricação de armas para a Rússia, seguem alimentando cada vez mais a indústria militar de Putin, apoiando, de forma direta, a sua invasão da Ucrânia. Diante dessa situação... Que fique claro, eu não estou com isso apoiando o massacre de ucranianos ou de russos, soldados ucranianos, soldados russos na frente de batalha, de forma nenhuma. Eu só estou dizendo que os países têm o direito de escolher com quem mantém relações comerciais, se vão privilegiar uns em detrimento de outros. E faz sentido privilegiar os seus aliados em detrimento dos seus adversários. É simples. Muitas empresas ocidentais têm buscado fontes alternativas de suprimentos, como fornecedores no Japão e em Taiwan. Mas até mesmo esses ainda dependem de minerais produzidos na China, limitando a capacidade de diversificação da cadeia de suprimentos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos tem se esforçado para reduzir esses riscos através de pesados investimentos, como os 400 milhões de dólares alocados à MP Materials, a maior mina de terras raras da América, para expandir a sua capacidade de produção de ímãs. E isso também tem a ver com aquela coisa dos Estados Unidos estarem interessados em adquirir a Groenlândia, que pertence atualmente ao Reino da Dinamarca, que é um membro da OTAN, mas sabe-se que existem reservas de elementos terras raras no subsolo da Groenlândia. Então, isso explica em parte o interesse dos Estados Unidos em adquirir esse território. Esse bloqueio de recursos não é apenas uma questão econômica, mas também estratégica, com a dependência das indústrias de defesa ocidentais dos materiais controlados pela China, expondo vulnerabilidades críticas. O papel da China como fornecedor exclusivo de materiais-chave dá a Pequim uma alavancagem considerável sobre as potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos. Apesar dos grandes contratantes de defesa como Lockheed Martin estarem já explorando soluções internas para reduzir a sua dependência de fornecedores chineses, o cenário geral para os próximos anos mostra-se incerto e dependerá, em grande parte, da capacidade de estabelecer novas fontes de fornecimento e de acelerar processos para garantir uma produção independente e segura de minerais essenciais. Até lá, o Ocidente, e particularmente os Estados Unidos, estarão literalmente nas mãos da China para produzirem as armas de que tanto precisam, para que possam se proteger justamente dos avanços da China pelo... Se proteger dos avanços da China? Não, meu querido, a coisa não funciona dessa forma. Os Estados Unidos precisam dessas armas para continuar a sua pressão sobre a China, para justamente limitar a capacidade militar do país, estrangular os seus avanços e principalmente se meter na questão de Taiwan, que é uma questão interna da China, mas os Estados Unidos não estão nem aí porque eles se metem onde eles querem. É por isso que eles precisam das armas, não é para se proteger, não. Pacífico. E aí, com um pouquinho de viés, nós terminamos esse vídeo. O que vocês acharam dessa análise aí do Marcelo e dos comentários que eu fiz? Escrevam aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar um like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. E se quiserem contribuir de forma direta com o canal, com o meu trabalho aqui, vocês podem fazer isso via Pix. O Pix com a chave e o QR Code estão aqui embaixo no canto inferior direito da sua tela. Um grande abraço a todos, muito obrigado por assistirem. Vejo vocês novamente no próximo vídeo do canal e valeu!